É com muita satisfação que estamos reunidos nesta noite histórica, que dá início a uma nova e grandiosa etapa do nosso bairro, com o lançamento da sua Câmara Comunitária do Noroeste. Eu gostaria de passar a palavra agora ao seu presidente, Antônio Custódio Neto. Um bom evento a todos. Queria agradecer a presença de todos. Acho que uma boa parte mesmo dos convidados estão aqui prestigiando esse movimento, que é um movimento novo e que tem tudo para dar certo. Tem o apoio de muita gente boa e tem muita disposição de quem está envolvido nesse projeto. A gente vai passar uma apresentação rápida aqui no telão, porque a maioria de vocês já conhece, já ouviu falar. Celestino, vem para cá. Fica aqui. A maioria de vocês já ouviu falar e já conhece o projeto da Câmara Comunitária do Noroeste, mas pode ser que tenha alguém que ainda não conhece. Então a gente fez uma pequena apresentação, em resumo, para a gente passar a ideia do que é a Câmara Comunitária, o que a gente espera alcançar com ela. A gente colocou aqui como a natureza da Câmara Comunitária, uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos. A ideia da Câmara é justamente isso, você conseguir juntar a legitimidade da demanda dos moradores do Noroeste com a força das demandas das incorporadoras e dos comerciantes. Na Câmara Comunitária, a gente resolveu juntar esses três grandes atores, que são os três maiores interessados no desenvolvimento do bairro Noroeste, que são exatamente os moradores, as incorporadoras e os comerciantes. Em ordem de acreditar no projeto, lá atrás a gente ouviu falar mal das construtoras junto com o governo. O pessoal tinha muito esse discurso, eu não tenho infraestrutura porque as construtoras não botaram. Graças a Deus, hoje, a gente já conseguiu mudar esse discurso junto aos moradores. Os moradores já entenderam que as construtoras, as incorporadoras, foram tão enganadas quanto nós, moradores. Elas, lá atrás, compraram da TerraCap um lote mais caro, ouvindo a mesma história que a gente ouviu, que quando o prédio ficasse pronto, a infraestrutura estaria pronta. Então, eles, incorporadores, foram os primeiros a acreditar e a investir, e não investiram pouco. Um levantamento, um dado que eu peguei com o Paulo, da ADEME, é que foram investidos, por parte das incorporadoras, mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais no Noroeste. Ou seja, não haveria justificativa de falta de recursos por parte do GDF, apesar da gente ouvir isso até hoje. Os segundos a acreditarem no Projeto Noroeste foram os moradores que vieram, ouviram, leram aqueles prospectos, aqueles livros, aquelas fotos lindas do Parque Burle Marx, daquelas ruas, calçadas verde, tudo verde. Vamos fazer diferente, vamos morar num bairro diferente. Compramos aqui também. E por último, mas não menos importante, os comerciantes que estão chegando ainda. A gente sabe que essa demanda dos comerciantes ainda é muito represada por falta de alguns elementos de infraestrutura, como, por exemplo, o transporte público. Vários comerciantes que fecham depois das 7 da noite têm que pessoalmente levar os seus funcionários até a W3, até perto do supermercado, para ele pegar um ônibus, enfim. É coisa que não dá para acreditar que está acontecendo dentro do plano piloto. Então, eram várias demandas que, separadas, não estavam com tanta força como elas poderiam ter. E a Câmara Comunitária surgiu justamente dessa ideia. Por que não juntar a força de todo mundo, juntar o discurso de todo mundo num discurso só e criar uma entidade que pudesse representar e falar por todo mundo? Essa é a ideia da Câmara Comunitária, tá? Tem a missão e a visão também, mas eu acho que a gente pode passar por objetivo. Foi bem difícil chegar na redação desse objetivo, porque são muitas coisas que a gente quer realizar com a Câmara, mas a gente chegou
nessa redação de unir a comunidade local na busca de soluções concretas para a implantação da infraestrutura do bairro, visando a melhor qualidade de vida dos moradores e promoção do desenvolvimento sustentável. A gente costuma dizer que um dos principais focos da Câmara Comunitária vai ser resgatar a ideia do bairro verde, do bairro ecológico, da ecovila. Todos esses termos eram usados lá atrás, e a gente vai resgatar tudo isso por meio de trabalho, porque a gente sabe que não vai ser fácil, não vai cair do céu nada, porque até agora não caiu e não vai ser agora. E a gente também tem vários instrumentos de tecnologia, que eu posso falar um pouco mais à frente, que eu acho que por meio da tecnologia a gente consegue resgatar a ideia do bairro ecológico e o bairro diferente. Pode passar, Denise, por favor. Para quem ainda não sabe, a Câmara Comunitária foi pensada para agregar os moradores por meio da Monó, as incorporadoras que têm lote dentro do Noroeste por meio da ADEME, a Associação de Comerciantes do bairro, os condomínios residenciais, que também são atores importantíssimos nesse movimento, e outros que com certeza virão um pouco mais para frente, como os shopping centers, as concessionárias, os grandes supermercados que estão aqui em volta, e tem no Noroeste o público-alvo deles. Tá? As prioridades, a gente também tentou dar uma enxugada para ficar bem claro quais são as principais prioridades da gente. Demandar a conclusão da infraestrutura do bairro, essa aí é a principal, porque essa afeta todo mundo. Um bairro que nasceu para ser diferente, que foi premiado lá atrás, o setor Noroeste tem prêmio internacional, como o primeiro bairro ecológico do Brasil, o primeiro bairro que ia ter a certificação LEED de bairro totalmente ecológico. Enfim, era um negócio muito bonito para hoje, quase 3 anos que eu já moro no Noroeste, a gente ainda está com terra caindo para a via. É inadmissível um negócio desse, são 3 anos já. Então, são várias as demandas da Câmara Comunitária, mas a principal, como agenda negativa ainda, que a gente tem que zerar, é a infraestrutura do bairro. Hoje saiu uma matéria no Correio, que o jornalista deu uma distorcidazinha no que eu falei. Eu estava até brincando com o Júlio, que a TerraCap deve ter ficado feliz com a matéria, porque a matéria dizia que os moradores queriam pagar a estrutura do bairro. Não é isso não, viu, Júlio? Não é isso não. A Câmara tem vários parceiros que ela sabe que podem vir a ajudar, a agregar. A iniciativa privada está aí para ajudar a gente em muita coisa e preencher muitas das lacunas que o governo deixou, os governos passados. Mas é claro que a infraestrutura é uma briga nossa e nós vamos para a justiça, se for preciso, para obrigar a TerraCap a cumprir com toda a agenda negativa que ela tem e que ela está devendo com o bairro. Depois disso, a Câmara também se propõe a mediar a questão dos indígenas, que ainda estão aqui na quadra 308. A gente quer fazer esse papel de catalisador nesse movimento, que pode estar faltando muito pouca coisa. 16 famílias já fecharam um acordo e já estão de malas prontas aí para irem lá para o terreno, que a TerraCap deve começar agora as casas deles. Algumas famílias estão relutantes ainda de irem para lá, e a gente acha que talvez uma conversa, uma mediação ali bem feita, a gente consiga resolver de vez esse problema que pode parecer simples, mas é um problema muito sério. Por ele estar em cima da W9, que é a via principal do bairro, ela dificulta todo o desenvolvimento do bairro, porque o trânsito hoje já não é mais comportado pela W7, principalmente uma W7 sem sinalização e sem fiscalização, como a gente vê. Que é justamente o item 3, que são os problemas de trânsito e mobilidade. O trânsito no Noroeste hoje está bem... O Júlio, eu fui com o Júlio até o Amorim, o diretor do Detran, que se comprometeu a dar uma agilidade na questão da sinalização. A gente está cobrando de perto, mas o governo tem a velocidade dele, e é justamente isso que a gente quer, dar um empurrãozinho nele, né?
Agir para que o projeto do bairro ecológico seja cumprido, que é isso que eu falei, a gente não vai desistir do bairro ecológico. Um dos elementos, só para usar como exemplo, que eu falo em todas as reuniões, e sempre falei nas reuniões da Associação dos Moradores, é a questão da coleta de lixo a vácuo. Tem gente que já deu por perdido, mas eu não dei por perdido, tá? A gente vai brigar pela coleta de lixo a vácuo. Há soluções bem viáveis para a gente conseguir resgatar isso. E a gente pode falar isso um pouco mais para frente, mas a coleta de lixo é um dos nossos de frente ali. A gente vai atrás disso, tá? Participar das discussões para a implementação do Parque Burle Marx. O Parque Burle Marx, nos governos anteriores, sempre foi uma caixa preta, ninguém sabia o que era o Burle Marx, quem é o responsável pela implantação, quem é o responsável por gerir o parque. A gente está começando a desvendar essa preta, estamos participando de reuniões periódicas no IBRAM, foi formado um grupo de amigos do parque, que tem moradores do Noroeste, moradores da Asa Norte, enfim. A Câmara Comunitária e a Associação dos Moradores está participando dessas discussões do parque e nós vamos atrás de um parque melhor ainda do que foi prometido. Porque talvez aquele parque que foi pensado lá atrás não se adeque mais à realidade do Noroeste que está sendo entregue e dos moradores da Asa Norte. Promover eventos que melhorem a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores. Pode passar, né? Metas bem ambiciosas a esse final de ano. A gente, principalmente em Brasília, a gente ouve falar muito, lá na Esplanada dos Ministérios principalmente, passou de outubro, o ano acabou, mas para a gente não acabou ainda não. A gente está com o plantio de grama bem avançado, né, Júlio? Estamos, dependendo de alguns detalhes do Tribunal de Contas, de liberação dessa questão do plantio da grama. A Terra Cap já está toda pronta para iniciar esse plantio, de pelo menos toda a primeira etapa, a gente conseguir começar esse ano para a gente terminar ali no e até o final do ano ter pelo menos as quadras 11, 10 e 9, já com toda a área pública plantada a grama. Calçadas e ciclovia, que é uma vergonha, mas aí é uma vergonha que eu compartilho com todos os moradores de Brasília, porque eu nunca vi uma cidade para ter tão pouca calçada. É impressionante. E o Noroeste, as calçadas que tem no Noroeste, são das próprias construtoras que fizeram em volta dos condomínios. Então, as calçadas que já são poucas não se interligam e é comum aqui a gente ver uma mãe andando com um carrinho de criança no meio da rua ou fazendo um rali ali na terra. A gente a Terra Cap também já se comprometeu a pelo menos começar essas calçadas ainda esse ano, por isso que a gente colocou aqui. A implantação de uma quadra poliesportiva, uma praça e 2 PECs. A praça, eu ouvi lá na Terra Cap que tem um projeto bem de uma praça, pelo menos uma praça, já que a gente ainda não tem o Burle Marx e que a gente acredita que ainda vai demorar um pouco para ser entregue, a gente precisa dar andamento nos projetos de praças. Porque hoje, os moradores do Noroeste não têm nenhuma opção de lazer ou esporte, nenhuma, zero. Então, se a gente conseguir tirar do papel, junto à Terra Cap, junto à Nova Cap, ou junto a algum parceiro que consiga ajudar a gente na construção dessa quadra, a gente vai melhorar demais a vida dos moradores. E os 2 PECs também, que o Júlio já me prometeu, que eu vou cobrar agora em novembro a instalação deles. Os indígenas eu já falei. Tem também o problema da PUB, que é um problema que está agregado ali ao Parque Burle Marx. A gente sabe que já há conversas bem avançadas do pessoal da PUB com a Terra Cap para se achar outro terreno para eles levarem a associação. E a gente acha que isso também deve ser resolvido até o meio do ano que vem, no máximo, para que a gente possa, de fato, entender o que é o Burle Marx, quem está dentro, quem está fora do Burle Marx, para a gente trabalhar esse projeto, que até hoje ninguém sabe qual é o projeto. E a construção da sede da Câmara Comunitária, que eu vou falar um pouco mais para frente. A sede, um dos trabalhos que a gente quer com a Câmara Comunitária, na verdade, a gente
buscava atingir dois objetivos com a Câmara Comunitária. Um era conseguir reunir, agregar, convergir todas as forças em torno de um objetivo comum, que é o que eu já falei, que é o desenvolvimento e a verdadeira implementação do bairro. E criar uma mesa de diálogo onde moradores, incorporadoras e comerciantes consigam resolver as suas diferenças, porque a gente sabe que não são 3 grupos homogêneos. É claro, a nossa ideia é convergir onde a gente possa convergir e mediar onde a gente não consiga convergir de primeira. Então, justamente a Câmara Comunitária se propõe a ser esse centro nervoso do Noroeste para a solução de todos os problemas. E aí, buscando a viabilização desse tipo de serviço, a gente buscou um parceiro da iniciativa privada que se propôs a ajudar a gente, Vidroprime, que é um parceiro que já se propôs a ceder para a sede da Câmara Comunitária toda a estrutura metálica da sede e a parte de vidro. A parte de alvenaria, de construção civil, a gente ainda vai pensar quem que a gente vai buscar aí para ajudar a gente. Aqui está uma foto de como vai ser essa sede. A sede vai ser construída na quadra 110. Em todas as quadras tem terrenos de 8 por 8 destinados à prefeitura da quadra. E a gente vai utilizar esse terreno da 110, que é uma das quadras que estão mais implementadas, digamos assim, com mais blocos construídos e que, por isso, sofrerão com obras daqui para frente. Então, a sede vai ser na quadra 10, em frente a essa quadra poliesportiva que eu falei que a gente quer construir. Porque quando for um evento maior, a gente faz na quadra, mas quando a gente quiser prestar esses outros serviços para a comunidade, como, por exemplo, uma das ideias da gente de prestar serviço é fazer cursos para os prestadores dos condomínios. Por exemplo, cursos de segurança para os porteiros, curso de primeiro socorro para as babás, enfim, é levar, não só buscar junto ao governo a nossa agenda negativa, mas também prestar esse tipo de serviço e agregar a comunidade diretamente aos condomínios. Isso é a importância dos síndicos estarem aqui hoje e comprarem a ideia da Câmara Comunitária. Tá? Para a gente conseguir fazer tudo isso que a gente está pensando, a gente criou a gente vem pensando em 2 canais de comunicação, não só com a comunidade Noroeste, mas com toda a comunidade de Brasília. Um deles é o Canal Noroeste, que já é uma realidade, já houve o pré-lançamento do canal na transmissão da missa do dia 12 de outubro, que foi uma missa que ocorreu na Esplanada, uma missa que tinha mais de 100 mil pessoas e que houve mais de 20 mil acessos online. Isso foi transmitido online. E o evento de hoje também está sendo transmitido online. E o outro projeto da gente é um informativo especial que a gente já vem conversando com o Correio Brasiliense há algum tempo e as conversas estão bem avançadas da gente ter um informativo que consiga levar serviços para os moradores do Noroeste, mas também consiga expor, ajudar o mercado imobiliário, principalmente o do Noroeste, a se desenvolver. Porque se o mercado imobiliário dá uma estagnada, todo o Noroeste estagna também. Então, por isso, a gente tem que andar de mão dada com a ADEME. A ADEME tem que estar bem das pernas, as incorporadoras têm que estar bem, tem que estar vendendo bem, para vir mais morador para cá. É assim que a gente vai conseguir o desenvolvimento completo do bairro. O canal já está no ar, tá? É canalnoroeste.com.br. Se vocês entrarem lá, já vão ver vídeos, entrevista, enfim, já tem um bom caminho andado. E o canal é mais uma prova de que o trabalho da Câmara é um trabalho sério. A gente não está aqui para brincar. Eu não estou aqui para brincar. Tenho certeza que a minha diretoria também não está aqui para brincar. A gente tem muita coisa para fazer e estamos deixando de lado os afazeres, muitas vezes, para trabalhar em prol do bairro, porque a gente acredita que fazendo a nossa parte,
a gente ajuda o governo, a gente ajuda as incorporadoras, a gente ajuda ao Noroeste, que é o nosso objetivo maior, é o desenvolvimento do Noroeste. Eu tenho certeza que quando os moradores olharem para trás e verem, caramba, como nossa vida está boa hoje em relação a 2012, 2013, como é bom morar no Noroeste, como eu acertei comprando lá atrás. Vai ser nessa hora que os apartamentos vão estar valendo bem mais, as incorporadoras vão estar felizes, os moradores vão estar felizes e os comerciantes vão estar felizes porque vão estar vendendo bem mais. A ideia é essa, é todo mundo de mão dada para a gente conseguir chegar lá onde a gente está querendo chegar. Tá? Agradeço muito a presença de vocês e conto muito com o apoio de vocês. Tá? Boa noite a todos. Realmente, esse passo acho que é muito importante para a comunidade do Noroeste, porque eu estava aqui ouvindo o Neto comentando. Na verdade, isso é um ser vivo. Foi criada aqui uma Câmara que, hoje, a demanda é a urbanização. Mas, no futuro, essa demanda ela vai mudando e tenho certeza que a união da iniciativa privada com os moradores é a melhor das melhores soluções, porque sem iniciativa privada, num país democrata e onde o capital é livre, é uma realidade. Nós não vivemos num país socialista, nós não vivemos num país comunista, então a iniciativa privada mão dada com a comunidade para poder o país progredir. E claro que progredir todas as comunidades. Temos que fazer aqui um depoimento e um agradecimento à nova diretoria da Terracap, está aqui representada pelo Júlio César, mas eu quero que você leve a mensagem ao presidente Navarro, que a gente tem tido realmente uma interlocução franca, clara, direta, e a gente vê o interesse dele de realmente cumprir uma responsabilidade que ele herdou, a empresa herdou, e que a gente tenha o Noroeste como um marco para que a Terracap acabe com essa impunidade. Hoje nós não temos infraestrutura em Samambaia completa. Samambaia foi lançada em 1986. Nós vimos a dificuldade que foi o Noroeste, o Sudoeste. Hoje temos dificuldade de infraestrutura até hoje lá em Águas Claras. Então, nós queremos que o Noroeste, para o nosso mercado, que nós confiamos, e confiamos tanto nesse bairro que a nossa associação doou o projeto, porque o sonho de todo brasiliense, o anseio de todo brasiliense é morar no plano piloto. E nós não tínhamos mais área no plano piloto para construir. E nós doamos o projeto, confiando nessa meta do brasiliense, está aí provado que estamos realizando, mas, infelizmente, não contávamos, como foi colocado pelo Neto, vendemos um sonho que compramos. E, infelizmente, não tivemos a infraestrutura a tempo e a hora. Sempre tivemos alguma obra faraônica para poder desviar o foco da infraestrutura em determinados empreendimentos feitos pela Terracap. E, na verdade, essa infraestrutura ela é um valor ínfimo perto do valor que nós já pagamos à Terracap. Para vocês terem uma ideia, esses 3.200 bi, grande parte deles já foram quitados. Mais de 80% a Terracap já embolsou esse dinheiro. Então, nós estamos exigindo, hoje vocês estão conosco nessa luta, exigindo apenas que ela cumpra a lei federal, mais nada. E prover o bairro de infraestrutura, o loteamento com infraestrutura. Então, quero parabenizar a nova diretoria pelo diálogo franco e pelo esforço que tem feito. Esperamos que a gente consiga uma solução imediata para o parque. O parque realmente é um sonho, o parque para os moradores do Noroeste, para os moradores da Asa Norte, tem o mesmo valor do que o parque da cidade entre Asa Sul e o Sudoeste. Então, isso é muito importante. E eu tenho certeza que
essa Câmara ela terá grandes conquistas e servirá de exemplo, inclusive não só para o Distrito Federal, mas principalmente para o Brasil. Eu quero dar parabéns pela iniciativa de você ter comprado a ideia junto conosco e dar parabéns a todos os incorporadores que estão aqui desenvolvendo esse bairro e aos futuros comerciantes que com certeza estarão também somando conosco nessa Câmara. Obrigado, boa noite. Queria só ratificar as palavras do Paulo e agradecer ao Dr. Júlio César, diretor da TerraCap, a quem eu peço também que leve o nosso agradecimento ao Navarro, confiando na gestão de vocês, na atual gestão da TerraCap, que a gente impôs objetivos tão altos, tá, Júlio? Senão a gente não ia dizer, eu vou só brigar com eles e pronto. A gente confia que vocês realmente estão querendo que o Noroeste aconteça. Queria agradecer, então, só ressaltar a minha diretoria. Dr. Cino é o vice-presidente da Câmara. Dr. Frederico é o diretor da Câmara que representa a ADEME. A Vanessa é a diretora da Câmara que representa os moradores. E a Paula Figueiredo é a diretora da Câmara que representa os comerciantes. Então, a gente tem uma estrutura muito equitativa. Os entes estão ali representados. A gente também tem uma previsão estatutária de criação de uma ouvidoria, que é por meio de 3 síndicos, que a gente também está querendo lançar logo essa ouvidoria, para que a gente consiga simplificar que as demandas, a Raquel é uma que participa demais e traz muita demanda para a gente, que a gente consiga simplificar esse movimento, tá? Para a gente realmente otimizar os trabalhos. Agradeço a todos, a parceria da Inteligência Urbana também, na pessoa da doutora Mara Abraão, que tem dado uma assessoria muito importante para a Câmara. E é isso. Obrigado, pessoal. E eu queria agradecer também ao nosso anfitrião, doutor Gil Pereira. Obrigado, Gil, pela receptividade. Obrigado. Estamos aqui com o Dr. Celestino, que é o vice-presidente da Câmara Comunitária do Noroeste. Dr. Celestino, qual é o grande objetivo da Câmara e a importância do seu lançamento hoje? Na realidade, nós entendemos hoje que nós temos um marco dentro do setor Noroeste. A criação formal da Câmara, ela junta um tripé, que é o tripé de maior importância que nós temos, porque nós estamos unindo a Associação de Moradores, juntamente com a Associação das Incorporadoras, a ADEME, e com a Associação dos Comerciantes. Então, na realidade, o intuito da Câmara é unificar o discurso para que a gente busque, junto ao governo, a solução de todas as pendências ainda existentes no bairro. Então, isso vai ser uma coisa fantástica e acredito que os resultados vão rapidamente começar a aparecer. Nós estamos aqui com a Paula Figueiredo, que tem uma árdua tarefa aí de representar os comerciantes do Noroeste dentro da Câmara Comunitária. Qual é o seu papel dentro da Câmara, Paula? Então, eu representando os comerciantes, eu tenho que passar toda a demanda, né, que os comerciantes acabam enfrentando, que eles estão precisando nesse momento. Ainda a gente tem uma infraestrutura que não foi entregue, então tem muita coisa que a gente vai se organizar e passar essa demanda dos comerciantes nesse momento. E você já recebeu alguma? Ainda não, assim, é só mais informal mesmo, que a gente ainda recebe alguns comentários de alguns comerciantes que já estão sabendo que eu já sou a representante, nem todos ainda foram informados, né, porque nem todos ainda estão participando da Câmara. Então, algumas coisas informais, como ônibus, que é a principal, até para mim também, que eu sou comerciante mais noturna, a principal reclamação é a questão de ônibus, ponto de ônibus, o trânsito também, que é a demanda principal mesmo. Nós estamos aqui com o Dr. Gil, que é o proprietário da Implave, que ele vai falar um pouquinho, enquanto representante de construtora do Noroeste, que tem uma das maiores atuações aqui dentro, qual o significado da criação da Câmara Comunitária aqui do bairro? Eu vejo que a criação dessa entidade é de fundamental importância, principalmente para os moradores atuais e para os futuros moradores do bairro. Porque a sociedade, quando se faz representar por uma entidade de classe,
nesse caso eu entendo que é uma entidade de classe, representando os moradores, o Estado ouve melhor. E o Estado tem sido muito omisso com relação à implantação da infraestrutura desse bairro, que é uma expectativa e um anseio, não só dos moradores, mas de todos nós, construtores, incorporadores daqui, desse setor, que sonha com esse bairro implantado dentro do que foi proposto no projeto urbanístico que foi, na época, desenvolvido pelo governo do Distrito Federal, baseado num projeto doado pela ADEME, que é a entidade de classe que congrega as incorporadoras do mercado imobiliário, né, e que tinha a proposta de ser um bairro sustentável e que continua tendo como objetivo essa característica de sustentabilidade. Então nós precisamos cobrar e juntos tenho certeza que a comunidade representada pelos moradores, aqui representada pela Câmara Comunitária do Noroeste, juntamente com as incorporadoras, será ouvida daqui por diante de uma forma mais satisfatória. Carlos, o síndico do Via Positano, qual a sua expectativa com a criação da Câmara Comunitária do Noroeste? Olha, a expectativa é a melhor possível, né? Porque está tudo parado aqui no Noroeste, né? O governo está muito devagar com as obras. E essa ideia do Neto de criar essa Câmara Comunitária, tudo de bom. A expectativa é enorme, todos os moradores esperamos que melhore bastante. Doutor Paulo, qual é a expectativa com o lançamento da Câmara Comunitária do Noroeste? Essa Câmara ela passa a tratar de todos os interesses, não só dos moradores, mas de todos os entes envolvidos nessa região, né? Os comerciantes hoje, os incorporadores, lutando por uma melhoria contínua dessa região, desse bairro. Doutor Júlio, qual a expectativa da Terra Cap com o lançamento da Câmara Comunitária do Noroeste? A expectativa é fortalecer e padronizar o diálogo com os moradores, com a ADEME, com todo o segmento produtivo e com toda a comunidade de Brasília, porque, afinal de contas, através do Noroeste, diversas melhorias, não só para a Asa Norte, mas para toda a cidade de Brasília foram previstas, como, por exemplo, o Parque Burle Marx, que através desse diálogo, através dessa Câmara Comunitária, ele ganha força e a sociedade pode opinar sobre o projeto do parque, sobre quais elementos e qual o tipo de estrutura que ela deseja para aquele local. Nós vimos na apresentação do presidente, Dr. Antônio Custódio Neto, que a Terra Cap ela está e será bastante demandada com relação ao que a Câmara vem buscar. Como é que o senhor vê isso? Bom, a Terra Cap na condição de empreendedora, a Terra Cap compete na condição de empreendedora a implantação da infraestrutura do parcelamento. A infraestrutura do Noroeste ela se atrasou por diversos motivos. O nosso objetivo é complementar toda a infraestrutura que foi prometida para a primeira etapa do Noroeste, já de imediato. Nós estamos trabalhando nisso, estamos terminando todo o sistema de drenagem da primeira etapa, concluímos os sistemas de iluminação pública, o sistema de abastecimento de água, sistema de coleta de esgotamento sanitário, e a nossa expectativa é de no próximo ano concluir em 100% toda a infraestrutura da primeira etapa e antes de que novos prédios fiquem prontos na segunda etapa, entregar também a toda a comunidade, toda a sociedade de Brasília a segunda etapa do Noroeste devidamente concluída. Doutor Paulo, o senhor tem sido um desbravador cobrando a Terra Cap. Tenho visto lhe acompanhado tanto na Câmara Legislativa quanto hoje. As palavras do doutor Júlio lhe tranquilizam? Veja bem, a gente começa a ter uma reciprocidade em relação às obrigações que a Terra Cap, porque nós, quando doamos o projeto, a ADEME se cotizou e doou o projeto para o governo para acelerar o processo, para atender os anseios da população do Distrito Federal, que na sua grande maioria tem como meta morar no plano piloto. E com isso nós aceleramos o processo, confiando de que a Terra Cap cumpriria a sua parte. Infelizmente, como dito pelo Dr. Júlio, isso se atrasou.
Mas a gente tem visto, através dessa nova diretoria, presidida pelo doutor Alexandre Navarro e o Júlio César é o diretor técnico, um empenho muito grande e uma transparência, porque hoje a gente conversa com uma transparência que há muito tinha se perdido. Nós sempre tivemos a Terracap como a nossa maior parceira e, com certeza, o mercado imobiliário, as empresas da ADEME são também os maiores clientes da Terracap. Então essa parceria ela está sendo resgatada. Isso para nós é muito importante. Eu conversei aqui então com o Dr. Júlio César, diretor técnico da Terracap, e Dr. Paulo Muniz, presidente da ADEME. Nós estamos aqui agora com o presidente da Câmara Comunitária do Noroeste, Dr. Antônio Custódio Neto. Neto, qual é a expectativa agora com o lançamento da Câmara? É isso, Denise. Agora o pontapé foi dado, todo mundo foi convidado a participar, todo mundo já está sabendo, já entendeu o que é, e agora é trabalhar. Como eu disse mais cedo, a gente não espera que seja nada fácil, até porque nada foi fácil até aqui. A gente sabe que tem muito trabalho, tem muita dedicação, muita entrega. Esse pessoal que está na Câmara Comunitária é um pessoal empenhado, que quer fazer a diferença, que quer fazer sua parte. E agora é cobrar de quem tem que ser cobrado e trabalhar e pedir ajuda de quem a gente acha que tem força para ajudar a gente. A gente com certeza vai transformar o Noroeste no melhor bairro de Brasília. Nós sabemos que a experiência da Câmara Comunitária ela foi trazida do Rio de Janeiro. Você espera que consigamos, num curto a médio prazo, ter o mesmo sucesso, os mesmos objetivos alcançados que eles? Na verdade, o grande exemplo que eu trago da Câmara da Barra, é de perseverança. A Câmara da Barra já tem 23 anos, tem muitas conquistas e foi muito trabalho. E não foi tão rápido quanto a nossa já está sendo. A sede deles demorou para sair, os apoios também demoraram a chegar. Hoje aqui, com a presença massiva dos convidados, ficou muito claro que todo mundo está querendo ajudar, que está todo mundo disposto a fazer parte desse movimento diferenciado dentro do Distrito Federal. E a gente espera, sinceramente, que os objetivos venham logo. A nossa briga vai ser por isso. Tá bom? Muito obrigada. A transmissão ao vivo do lançamento da Câmara Comunitária do Noroeste fica por aqui. Agradecemos a audiência de todos. Até um próximo momento.